podcast de hoje terá como tema o livro Tudo por um Popstar. Começaremos contando sobre a vida de Thalita Rebouças. Thalita Rebouças nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 10 de novembro de 1974. Ainda criança, ela já mostrava interesse em escrever. Com 10 anos, ela se denominava fazedora de livros. Seu principal público é o juvenil, por escrever obras relacionadas à adolescência. Ela é uma autora brasileira que iniciou sua carreira em 1999, mas fez sucesso apenas em 2003, tendo 21 livros publicados com sucesso de vendas. Já vendeu mais de 1,5 milhão de exemplares, alguns adaptados ao cinema. Iniciou sua carreira internacional com publicação de um livro em Portugal em 2009. Agora que já sabemos um pouco sobre a autora, vamos falar sobre o livro. Lançado em 2003, Tudo por um Popstar é uma comédia com romance. A narrativa conta a história de 3 meninas de Resende, uma cidade no estado do Rio de Janeiro, Manu, Gabi e Ritinha, que ao descobrirem que seus maiores ídolos, os Slava Body Disco Boys, vêm ao Brasil realizar um show no Maracanã, fazem de tudo para ver os garotos bem de perto. Com a ajuda de Babette, a prima maluquinha de Manu, as meninas conseguem convencer seus pais a deixá-las ir para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro, assistir o show. Infelizmente, as coisas não acontecem como elas desejam. Cometem erros, dão risadas e passam vergonha, mas continuam sempre juntas, com uma forte e muito bonita amizade. Uma aventura após outra quase impede a realização de seu grande sonho, mas nem tudo é confusão na vida dessas meninas. Depois de tantos transtornos, a sorte enfim resolve soprar a favor das tietes. Uma grande e deliciosa surpresa acaba por mudar o curso da história. Tudo por um Popstar é recheado de humor e aventura. O livro mostra a relação de amizade de Manu, Gabi e Ritinha, que são como irmãs e não se desgrudam. Mostra muito sobre os sentimentos da adolescência, de como o amor de uma amizade, confiança uma nas outras é importante e real. Quando nós crescemos, fica cada vez mais difícil de confiar em mais pessoas de verdade, de considerá-las como irmãs de pais diferentes. Traz também muito aprendizado para as personagens que estão nessa fase de ter ídolos famosos, correr atrás de coisas fúteis que irão fazer elas se sentirem ridículas e rirem quando adultas, mas no momento cria um laço e ele pode durar para sempre. Eu me peguei pensando se o enredo da história de Tudo por um Popstar com o celular na mão seria diferente, e eu cheguei a uma conclusão de que sim, porque o desenrolar da história é totalmente dependente da falta de um celular na mão das meninas. Porque se a história se passasse nos dias atuais, com agilidade de informações, metade dos acontecimentos não teria acontecido. Alerta spoiler. Como, por exemplo, quando elas precisam dormir pra fora, na frente do hotel dos meninos da banda, porque elas não tinham uma chave do apartamento da Babette, mas se elas tivessem um celular na mão, elas poderiam ter ligado e conseguido a chave. Então, eu cheguei à conclusão de que a história é totalmente dependente à falta de um celular. Durante a história, diversos momentos dão errado na vida das personagens. Muitas vezes, nós nos identificamos com tais situações, o que nos aproxima da narrativa. Os erros são essenciais na construção da nossa identidade enquanto adolescentes. Crescemos aprendendo que errar é ruim, mas muito pelo contrário, errar é necessário. Através dos erros, podemos perceber diferentes caminhos e jeitos de lidar com as situações, e, consequentemente, amadurecer. Ao final do livro, a personagem Gabi diz: será que essa confusão toda fez a gente crescer? Será que é isso que chamam de amadurecer? Agora vamos falar um pouco sobre as personagens, suas relações e as vozes que contam o enredo. Ritinha é a mais nova do grupo e a mais certinha. Tem um pai muito rígido e por isso está sempre estudando. Apesar de ter 12 anos, é a mais responsável, inteligente, comportada e mal-humorada do grupo. Gabi tem 13 anos, é mística ao extremo e é a mais linda do grupo. Ama costurar e tem um relacionamento muito bom e aberto com os pais. Manu é a mais eufórica do grupo, é a líder. Foi por causa de sua prima Babette que conseguiram ir ao Rio para ver o show dos Slava Body Disco Boys.
É engraçado ver pessoas tão diferentes darem tão bem. Elas são como irmãs, crescem juntas, fazem tudo juntas e, é claro, todas amam os Slava Body Disco Disco Boys. Tudo isso faz com que a narrativa seja leve, interessante e rápida de se ler. Você se identifica. Em sua maior parte, o enredo se passa no Rio de Janeiro, local como a autora se refere à cidade maravilhosa. O fato de tudo acontecer no Rio de Janeiro, toda essa magia do Rio, dá um certo tchan para a história. Porque elas estão longe da casa delas, querendo ou não, elas são adolescentes, então elas meio que dependem dos pais delas. Então, elas estando longe da casa delas, dá um certo drama, porque elas precisam se virar sozinhas, lembrando que elas não tinham celular, e nem tudo acontece do jeito que elas querem. Então, é o que dá o clímax, né? Sem contar que o Rio de Janeiro é a cidade onde tudo acontece, Rio e São Paulo, né? Então, quando tem algum show, algum evento importante, é sempre nessas duas cidades. E o que torna tudo mais mágico e maravilhoso. É possível estabelecer ligações entre O Fazedor de Velhos, por Rodrigo Lacerda, e Tudo por um Popstar. Ambos os livros apresentam momentos da adolescência dos personagens. Em O Fazedor de Velhos, Pedro, o personagem principal, narra desde sua infância até a sua vida adulta, contando situações da juventude. No livro de Thalita Rebouças, o enredo ocorre justamente por serem adolescentes, vivendo situações comuns e diversas. E nessa história de adolescência, não poderíamos deixar de falar dos inesquecíveis 15 anos de uma garota. A fase marcante onde a menininha do papai e da mamãe se transforma em uma adolescente, uma mulher. Acho que a experiência de toda menina é que tudo mude do dia pra noite, o que não é verdade, mas realmente você sente uma diferença, uma mudança gradual. Você se sente mais madura, com sentimentos mais maduros, com mais responsabilidades. Um livro atual, que assim, na minha opinião, conversa super e tem tudo a ver com Tudo por um Popstar, é Garota Online, da Zoe Sugg. Ele foi publicado em 2015, então ele é recente em comparação ao Tudo por um Popstar. E porque, além de ele citar muitos conflitos adolescentes, como sentimentos íntimos, sobre amizade, menino, dramas do colégio, família. Então, ele é um livro que fala bastante sobre a adolescência. Ela conhece um namorado, que é o Noah, e é um spoiler, mas no final do livro ele acaba virando um popstar. Então ela tem que lidar tudo com essa fama dele. E além de que, eu acho que se conversa muito com aquela questão do celular. É como se fosse um novo estilo de adolescência. Diferente do estilo de Tudo por um Popstar, que era mais arcaico, né? Sem celular, sem tecnologia. O Garota Online é como se fosse uma adolescência na versão digital. Por isso é hoje. Muito obrigada por mais um podcast. Espero vocês no próximo.